Gente, depois de 2 casos de demissão por justa causa, houve uma situação que vem chamando a atenção nesta semana e levantaram dúvidas sobre o que pode ou não ser considerado falta grave no trabalho. Para entender mais do assunto, nós vamos conversar ao vivo com o repórter Guilherme Alves, que já está aqui com a gente. Oi, Guilherme, muito boa noite para você. Bem-vindo, você que está no escritório de advocacia, né? Explica para a gente o que pode levar o funcionário à justa causa. Oi, Robson, uma boa noite para você, uma excelente sexta-feira para todos que nos acompanham aqui no Diário TV segunda edição. E olha, para responder essa pergunta, eu já vou passar a vez aqui para a Renata Flora, ela que é advogada trabalhista. Muito obrigado por nos receber, seja bem-vinda aqui à TV Diário. A gente sabe que a justa causa ela é a punição mais grave que a empresa pode dar ali para um funcionário, né? E aí, geralmente, quais são as situações que podem levar a isso? Boa noite. Boa noite, Guilherme. Agradeço o convite. Então, justamente, a justa causa, ela é a punição mais grave que o empregado pode receber. Então, existem várias situações elencadas, né, na CLT que podem ocasionar essa justa causa. Então, improbidade, então atuar com desleixo ali na profissão, né? Uma insubordinação, então desacatar ordens dos superiores, abandono de emprego, enfim, várias outras situações ali previstas na legislação trabalhista. Uma dúvida que é bem comum, talvez até aqui no escritório mesmo, é em relação ao atestado médico. O Robson começou falando de alguns casos que repercutiram durante a semana, e um deles é um atestado médico. A pessoa ali, por conta de uma fratura no tornozelo, foi flagrada aí nas redes sociais, dançando, curtindo a vida, e isso pode gerar mesmo uma justa causa? Sim, com certeza, né? Querendo ou não, o funcionário que ele está de atestado e que é recomendado pelo médico um repouso absoluto, ele precisa seguir essa ordem médica. Então, a partir do momento que ele descumpre essa ordem médica e o patrão descobre de alguma forma, né, ele pode sim receber uma punição, né, e analisando todo o contexto da situação, aplicar com proporcionalidade essa medida disciplinar, que nesse caso foi a justa causa, né. Então, acredito que tem que sempre analisar toda a situação, mas sim, pode sim receber a justa causa. E aí, quando a gente fala de redes sociais, por exemplo, hoje muitos funcionários querem gravar trends, querem gravar rotina dentro do trabalho. Isso também pode gerar uma justa causa? Sim, também pode gerar justa causa. Cada caso precisa ser analisado, né? Tanto o ambiente de trabalho, então, tem ambientes de trabalho que exigem ali uma questão de exposição, de higiene, que existe um grau maior que tem que ser analisado. Mas também expor a empresa em situações aí vexatórias na rede social também pode sim levar à justa causa ou outras medidas disciplinares mais brandas de acordo aí com a gravidade dessa exposição. E doutora, se eu receber uma justa causa e achar que foi injusto, o empregado ele pode recorrer à justiça? O que ele tem que fazer? Ele tem que armazenar alguma prova? Sim, com certeza. Então, o funcionário que considerar injusta a sua dispensa por justa causa, ele pode procurar um advogado trabalhista para analisar certinho qual que foi o mérito aplicado para essa justa causa, para pedir na Justiça do Trabalho a reversão dessa justa causa. E quanto à prova, a empresa que precisa estar bem resguardada dessas provas quando for aplicar essa justa causa. E é importante que o funcionário ele se atente também às normas dentro da empresa para saber o que pode fazer dentro e até mesmo do lado de fora. Exatamente. Então, muitas empresas elas têm os regulamentos internos e isso deve ser exposto para todos os funcionários. Então, todos os funcionários têm que ter ciência desses regimentos internos para que depois não atue, né, com alguma conduta ali que vá contra esse regimento interno e acabe sendo punido posteriormente. Perfeito, doutora. Obrigado pela sua participação, esclarecendo algumas dúvidas. E olha só, Robson, a gente nota, então, que não existe uma regra, né, uma situação automática, tudo vai ter essas variáveis, a situação em relação às normas da empresa, a gravidade disso e até mesmo o histórico profissional aí desse funcionário que podem ser considerados na hora da decisão. Mas é aquilo, né? É bom cada funcionário prestar atenção nas coisas que está fazendo, tanto dentro quanto fora de um escritório, de uma fábrica, para não ter nenhum problema de justa causa. Eu volto contigo aí no estúdio. Com certeza. Obrigado, Guilherme, pelas informações e uma ótima noite para você. Obrigado.